Olá a todos. Bom, espero que tenham gostado da nossa parte teórica da formação básica do curso de telemedicina, do Telemedicina Updates. Meu nome é Cristiane Kojima, a minha amiga Fabi. Tudo Olá, bem, tudo Fabi? bem? Tudo bem? Vamos lá, Cris. Bom, hoje a gente veio falar um pouquinho, né, Fábio, com algumas dicas das boas práticas na nossa teleconsulta. Então, a gente veio passar para vocês algumas dicas básicas, parecem bobas, mas faz diferença na hora de você fazer o teleatendimento, tá? Então, eu vou começar falando de algumas coisas importantes. Primeira coisa, antes de você começar a sua teleconsulta, certifique-se que o sinal da internet ele está estável. Certifique-se que você vai estar no horário agendado para sua teleconsulta e jamais, jamais não compareça a um teleatendimento. Então, sempre tenha um plano B, um canal para você conseguir conversar com o seu paciente, caso você não esteja presente naquele momento da teleconsulta. Então, assim, primeira coisa que eu vou falar é sobre o ambiente que você vai fazer o teleatendimento. Esse ambiente, ele tem que ser um ambiente tranquilo. Certifique-se que ao máximo você não vai ter barulho, que é um ambiente só seu, só você está ali dentro, não vai passar ninguém atrás ali da sua consulta. Eu aqui estou com o meu fundo virtual, mas o fundo é importante também, porque o fundo ele não pode ter muita coisa que chame atenção. Esse fundo virtual ele não é tão adequado na hora de fazer a teleconsulta, a não ser que você não se mexa tanto, porque aqui, quando a gente mexe, ele fica ruim, a imagem distorce. Então, se você for colocar, tente então ficar de uma forma mais centrada. Outra questão também é não ter janela ao fundo, porque a iluminação é muito importante na hora de fazer a teleconsulta. Quando a gente está dentro de um consultório presencial, existem outras coisas para chamar a atenção, o ambiente é diferente, o paciente está olhando para você como um todo. Aqui dentro da teleconsulta, ele está olhando basicamente para o seu rosto. Então, certifique-se que a sua iluminação cobre toda o seu rosto, que não fique, por exemplo, de costas para uma iluminação, uma janela ou até mesmo uma porta. Uma porta aberta dá a sensação também de que você vai sair dali a qualquer momento. Dificilmente um consultório, né, Fábio, tem a sua porta tá de costas para você, né? É difícil isso acontecer. Olha só, a gente está falando aqui, mas a minha cachorra, por exemplo, está latindo. Isso é algo que você precisa evitar ao máximo para que aconteça. Ou criança chorando, algum eletrodoméstico, enfim. Caso aconteça, também tenha um certo jogo de cintura e pode utilizar isso também. Evite essa distração. Mas se acontecer e for distrair, tente, então, com o jogo de cintura, humanizar esse atendimento, de aproximar, quebra um pouquinho o gelo, que também você consegue ir levando. Com relação a isso, eu acredito que era isso, Fábio. Tem mais dicas? Tenho, Cris. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é de repente, fazer antes da consulta um teste com a sua câmera e com o seu áudio. Porque é muito importante, às vezes, na hora que vai iniciar a consulta, a sua câmera não está adequada, ou às vezes também não está limpa, está embaçada. Então, isso é muito importante você fazer um teste prévio da câmera, né, e do seu vídeo. E de preferência, se puder usar um fone de ouvido. Primeiro, porque acaba isolando o barulho do ambiente. E segundo, porque fica mais próximo a voz do áudio. Né? Então, são coisas simples. Né? Em relação à postura do médico, é o que você falou. Olho no olho, né? Você olhar na câmera. Se você olha a diferença, eu estou olhando na câmera, o paciente tem a sensação que eu estou olhando e conversando com ele. Quando eu olho para o vídeo, eu estou olhando para o paciente, mas ele percebe que o meu olhar não está olhando. Então, assim, você pode até colocar um post-it para lembrar que você tem que fazer a consulta olhando para o olho do paciente, que isso dá uma sensação de muito mais confiança. Porque, assim, tudo que a gente puder fazer para mimetizar uma consulta presencial, a gente tem que fazer. Então, assim, isso é importante, como a vestimenta, né, Cris? Se você puder, durante a teleconsulta, estar com o jaleco,
que normalmente a maioria dos médicos atende com jaleco branco, isso é muito importante e é um detalhe que parece bobo, mas ele tem relevância. Uma outra coisa é, para as mulheres principalmente, evitar roupas que chamem muito atenção, muito coloridas ou com muitos apetrechos, com muita maquiagem, com muito brinco, porque também é uma distração. Em relação aos homens, é muito importante que esteja com uma barba bem feita, com o cabelo penteado, né, Cris? São detalhes que parecem bobos, mas não são. Uma outra dica também é evitar ao máximo dar um break na consulta, que seja para ir no banheiro ou eu vou sair um pouquinho e já volto. Isso tem que ser evitado ao máximo. Como dentro das boas maneiras evitar comer ou beber durante a teleconsulta e inclusive mascar chicletes, que também não pega bem você fazer isso durante uma consulta com seu paciente. Que mais? Que você lembra alguma coisa a mais, Cris, que é importante para o pessoal? Quando a gente está fazendo ali como o teleatendimento, às vezes a gente está aqui conversando, olhando para a câmera e a gente está digitando, porque o nosso prontuário fica aqui do lado. Então, evite também de começar e ficar, por exemplo, você está olhando aqui e está olhando para o outro lado para digitar. Isso também deixa um pouco o paciente desconfortável, porque ele não está vendo exatamente o que você está fazendo, diferente também do consultório. Ou então, certifique-se de que ele está vendo que você, ou você fala no começo da consulta, olha, eu estou aqui com o meu computador, é que aqui pela tela virtual não dá para aparecer, eu estou com o meu computador aqui do lado, eu viro aqui para digitar, então se ele está vendo que eu estou virada para cá, que eu estou digitando a consulta dele também no computador ao lado. E evitar também de fazer esses barulhos, né? Enquanto você está digitando e aquele desconforto da digitação também, a pessoa fica um pouco incomodada, ainda mais se a gente estiver com fone de ouvido, dói até o ouvido de ficar fazendo isso. Eu acho que é o que você falou, Fábio. Vamos tentar mimetizar o nosso consultório. Então, uma dica que eu dou é assim: eu sempre tento marcar as minhas consultas, minhas teleconsultas, realmente dentro de um horário, então eu encaro como uma agenda de consultório, tá? Dificilmente você vai se sentir confortável, por exemplo, de estar atendendo um paciente no carro, ou andando, ou na academia. Então, assim, teleconsulta não é a mesma coisa que você vai fazer um Zoom ou um WhatsApp com alguém. Né? É um atendimento, é um ato médico, como a gente explicou no macrobloco 3. Então, assim, certifique-se que é o máximo possível de o ambiente salutar e o ambiente para fazer esse teleatendimento que você designe para isso. Eu acho que era mais isso de dicas. Tem mais alguma coisa, Fábio? Não, eu acho que assim, basicamente é isso, né? E eu gostaria de lembrar para o pessoal, né, de curtir, né, de entrar, quem não entrou ainda no Telemedicina Update, para se inscrever no nosso canal. E dizer então que essa foi o nosso primeiro vídeo, meu e da Cris, introduzindo na parte prática, né, das boas maneiras, como se comportar, media training. E a gente pretende nos próximos vídeos dar alguma ideia também de uma coisa assim, de como seria uma telepropedêutica a dois, né? Uma vai ser o paciente, outra vai ser o médico, para poder ficar uma coisa bem realística de como, para ajudar os colegas, de como eles poderiam fazer isso na prática mesmo do consultório médico. E lembrar que quando você for fazer essa teleconsulta, a única coisa diferente aqui é o termo de consentimento para o paciente antes de você começar a fazer a teleconsulta. Então, isso é muito importante, porque você normalmente não faz isso no seu consultório, de pedir um termo de consentimento para atendê-lo, mas na teleconsulta isso é necessário, assim como a presença de algum acompanhante. Então, certifique-se que ele está no ambiente também, a mesma forma que você está preocupado com o seu, pergunte para onde ele está, se ele está com alguém, se esse alguém ele pode estar ali dentro do ambiente da consulta, ou se ele prefere que a pessoa saia. Então, isso tudo é muito importante também para documentar, tá certo? Inclusive, Cris, é importante, por ser a consulta um sigilo, né, profissional, se tiver alguém acompanhando no mesmo ambiente do paciente,
essa pessoa deve ser mostrada, ele deve vir na câmera e falar um oi e se apresentar, né? O nome, inclusive o grau de parentesco, e o médico, por segurança, deve registrar isso em prontuário. Olha, fulano de tal estava acompanhando a prima, o tio, a tia, o irmão durante a teleconsulta que foi feita. Então, assim, isso é muito importante. Então, eu acho que é basicamente isso, né, Cris? Sim. E a gente vai continuar aqui com o curso Telemedicina Updates, com foco nas especialidades. Muita novidade está vindo por aí. Se você gostou desse vídeo, curte nosso canal, curte, dá um like aí e até breve. Até breve, gente. Até logo. Tchau.